E Guilherme, como que tu começou na jornada empreendedora? Foi no Bom, Brasil, aqui nos Estados Unidos? então, por isso que eu gosto, né? Como a gente já alinhou aqui a definição, se fosse Aham. falar empresário, foi quando eu Uhum. abri minha primeira empresa, acho que em 2012. Uau. Mas isso não diz muita coisa. Você pode abrir Uhum. com 16 anos, você pode emancipar uma criança, ela pode Sim. abrir uma empresa. Agora, empreendedor, desde que eu me conheço, eu acho assim que eu tenho lembrança como pessoa, eu acho que eu sempre estava empreendendo alguma coisa. Né? Às vezes eu tinha um projeto pô, eu queria um videogame. Ou queria. Eu tinha depois que eu tive o videogame, eu queria uma caixa de som. Então eu usei o Uhum. videogame que eu tinha como uma ferramenta para levantar caixa. Então, tipo assim, eu sempre tenho memórias de Uhum. estar empreendendo em alguma coisa. Olha que legal. Então, ou eu vendia os panos de prato lá que minha avó fazia. Olha. Então, assim, eu acho que sempre tive essa. No que Uhum. se respeita a esse cenário do empreendedorismo, eu sempre estive empreendendo, sempre estava trocando a minha energia por algum projeto. Uhum. Já. Agora, quando fala em empreendedorismo empresarial, assim, ser dono da minha própria empresa e empreender no meu projeto, acho que 2012 começou com a oportunidade de comprar a empresa que minha mãe trabalhava. Depois dessa, já tive mais umas duas, três empresas. Uhum. E aqui nos Estados Unidos? Aqui começou em 2019 a empresa, né? Sim. Então, assim, juntando o empreendedorismo com o empresário, foi em Uhum. 2019 quando a gente, aí já com a minha esposa já, foi o primeiro projeto nosso junto, quando a gente abriu um restaurante aqui na Flórida. Então, esse Olha, foi a primeira experiência de empreender nos Estados Unidos. que E legal. vir para cá já foi um empreendimento, né? Sim, sim. Mas assim, falando do jeito, né, que a gente estava separando, mas geralmente as pessoas falam empreendedorismo como empresa. Então, Sim. foi essa foi a primeira jornada aqui na Que América. legal. Como foi a experiência? Foi assim, a parte de empresa não foi um bicho de sete cabeças, porque eu já tive outras empresas no Brasil. Uhum. Foi a realização de um sonho de empreender, agora não falando de empresa, falando de Sim. projeto, Uhum. de dedicar Uhum. a empreender na América, que eu acredito que é um lugar onde existe mais, que eu falei, não é natural, que a gente não tem tanta cultura, aqui já tem um pouco mais que no Brasil. Sim. Então, assim, eu sempre tive o sonho de empreender em algum projeto, Olha. falando agora em empresa, né, também, empreender em uma empresa própria, na América, onde é o terreno disso, né, onde existe a cultura de você ser educado desde menor, a ter Sim. um projeto próprio. Então, sempre tive a ideia de plantar no terreno fértil, né? Digamos. Uhum. E então, a experiência foi assim, lógico, com todas as dificuldades Uhum. de uma empresa própria, aprender a empreender com outra cultura, mas eu estava mais realizando um sonho a todo momento do que passando os Ah, apertos. Então, assim, é. na balança, E aí se torna mais, 100%. mais fácil. Não que seja fácil, mas assim, por você realmente gostar daquilo ali, tá Isso, realizando um sonho, facilita. realmente aquele negócio. Se você já tem como instrumento musical ou esporte, se você tem a Claro. facilidade, não é que aquilo vai ficar Habilidade. mais fácil, vai ficar mais leve. Isso, mais leve, isso Exatamente. mesmo. Então, É. assim, a dificuldade depende de cada um no sentido técnico. Então, eu Claro. tenho uma jornada, tem alguém que está mais à frente, tem alguém que está mais atrás, e cada um no seu tempo vai ter a sua dificuldade. Não Sim. é que a dificuldade foi pequena ou grande, foi mais leve porque eu Claro. estava curtindo Isso. aquele momento. Então, Sim. mas realmente. E aumentou muito também a minha, vamos dizer, autoridade no assunto por causa da bagagem que eu tinha de empreendedorismo de uma história, empresário desde 2012 e agora, tipo, internacional. Ah, Então, com certeza. então Te tem um. deu mais propriedade, Sim, né? É. exatamente. E